Capitães de Areia, de Jorge Amado, esse é autor magnífico que pertence à segunda fase do modernismo no Brasil. O livro ele se apresenta como gênero prosa, porque a segunda fase do modernismo ele está dividido em poesia, críticas sociais e intimistas, e também no gênero literário prosa. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho. Na verdade, essa parte é uma introdução sobre os Capitães de Areia, tá? Então, esse livro é um romance mais célebre, podemos dizer assim, do escritor baiano Jorge Amado. Ele foi publicado, pessoal, em 1937. Ele é ambientado na cidade de Salvador, ou seja, o enredo do livro, né? O espaço onde ocorre a narrativa, ocorre toda a história, é justamente na Bahia, mais especificamente na cidade de Salvador. O livro ele vai narrar a vida de um grupo de meninos que moram na rua, que foram abandonados por alguma situação do descaso, né, da questão familiar. E esses meninos, eles vivem à margem da sociedade e por conta de morar perto da praia, perto do mar, eles são apelidados aí de Capitães de Areia, certo? Então são garotos que a obra coloca, eles têm entre 9 a 16, 17, 19 anos que vivem aí nesse grupo, né? Não tem uma quantidade exata, mas sabe-se que era mais de 60 meninos que moravam na rua, destacando aí para o enredo do Capitães de Areia, e que Jorge Amado ele vai dar notoriedade e colocá-los como personagens, né, de destaques. Esses Capitães de Areias, eles são liderados pelo jovem Pedro Bala. O Pedro Bala, na obra, ele tem entre 15 a 16 anos, né? Tem um capítulo que fala que ele tem 15 anos. Então, a gente observa que o Pedro, o pai morre, o pai ele fazia parte de sindicato, então ele era uma voz muito vivenciada nisso, e ele acabou sendo morto por suas ideias e de teor comunista. Não se sabe sobre a mãe do Pedro, só sabe-se que o Pedro ele vive na rua e lidera os Capitães de Areia, tá? Então ele é um adolescente, certo? E esses meninos, para sobreviver, né? Para eles sobreviverem, eles fazem pequenos crimes, como furtos, assaltos. E essa rotina a gente materializa como a pobreza e a exclusão, né? Para termos aí uma pessoa chegar a esse ponto de sobreviver através da criminalidade, é porque por trás disso está se materializando problemas sociais, né? Pois bem, a obra não apenas apresenta essa dura realidade, né, dessas crianças e desses adolescentes abandonados, mas como nós já colocamos, faz uma crítica social, né, expondo a desigualdade, a injustiça e também um ponto importante, a negligência do poder público, que a gente pode também ampliar essa negligência de uma família estruturada, da igreja, por não prezar por projetos sociais, o poder judiciário, que não tem ali uma boa solução para ajudar juntamente com o Estado a sanar esses problemas dos meninos, né, que estão na rua. E Jorge Amado, ele utiliza a narrativa para evidenciar essa falta de oportunidade que acaba, de uma certa forma, empurrando esses jovens, essas crianças, esses adolescentes para o crime. Ao mesmo tempo, a gente pode perceber que ele questiona, né, o sistema repressivo que os trata
como os criminosos. Como criminosos, a gente pode perceber, né? Sem oferecer aí nenhuma recuperação, nem muito menos amparo social. Algo que também é interessante nessa obra é a linguagem acessível, né? Uma linguagem acessível que é típica do modernismo, desde lá da primeira fase, né? Porque acaba sendo uma linguagem mais simples e fica um enredo que fala sobre algo muito decadente na sociedade, mas que traz um entendimento mais claro, né? Além de toda essa questão de injustiça social, a gente pode perceber que o romance também ele explora temáticas como amizade, liberdade, resistência e a busca por dignidade no meio adversário, né, ou adversidade desses meninos, que eles acabam se tornando como se fossem irmãos, família, né? E, ao longo da história, o autor constrói um retrato humano e empático dos capitães de areia, destacando, então, suas lutas, medos e sonhos. Então, Capitães de Areia é uma obra magnífica, além de ser uma crítica social. Grande Jorge Amado.